Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem, todos ótimos. Eu sou a professora Janaína Ramos, da disciplina Ilustração de Personagens, e hoje eu tô aqui para apresentar a Vera. Eu apelidei ela de Vera, que é uma ilustração que remete a férias de verão, tá? Então, eu fiz uma alusão, chamei a nossa personagem de Vera. Bom, o que é que você vai aprender nessa aula? Mais efeitos, alguns efeitos, ferramenta de formação arco, vai aprender a criar personagens, folhas, detalhes e mais algumas coisinhas a mais. Então, bora começar? Para começar, um novo documento que eu vou apelidar de Vera e vou colocar em pixels 850 por 850 e vou criar. Pronto. Próximo passo, vamos criar a cabeça e o chapéu. Primeira coisa, ferramenta elipse. A gente vai desenhar, vamos tirar a cor do traço, e a gente vai desenhar uma elipse, quase um círculo, mais ou menos assim. E a cor de preenchimento vai ser 170, 121 e 63, 63, que vai ser o rostinho dela. Feito isso, a gente vai dar ela uma boca sorridente. Então, a gente vai desenhar, eu vou deixar ela um pouquinho maior aqui, com o Alt para cima, tá? Vou dar um zoom para vocês verem melhor. Vou fazer uma nova elipse aqui, pequenininha. E a cor é branca, basta clicar aqui no branco, tá? Vamos botar eles alinhados. Lembrem-se que a ferramenta de alinhar é bem importante. Alinhar a seleção, alinhar. E vamos fazer um novo círculo aqui embaixo. Aí você segura o Shift para ser um círculo, tá? E depois, com o Alt, você puxa um pouquinho assim e joga ele para o meio e para frente, e vai ficar assim. Um pouquinho mais para baixo. Aí, ela vai ficar sorridente. Vou aumentar um pouquinho esse aqui. Posso aumentar um pouquinho também esse aqui. Pronto, tá? Eu vou deixar com contorno preto para vocês não se perderem durante o caminho. E trazer esse para frente. Organizar, trazer para frente. Então, ela vai ficar com esse sorrisinho aqui, ó. Tá? Agora, selecionar as duas elipses brancas. Vou tirar o contorno. Selecionar e a nossa velha ferramenta Pathfinder menos frente. Aí a gente tem o sorriso da nossa bonequinha. Aí se você quiser dar um sorriso maiorzinho, só fazer assim, tá? Óculos de sol para férias de verão. Vamos começar com a ferramenta retângulo. Vamos criar um óculos para Vera. Então você faz um quadrado com a cor de preenchimento de 40, 49 e 53. É um cinza escuro, tá? Só que ele vai ser um retângulo, então ele vai ficar um pouquinho maior que isso. E aí, a gente vai usar o efeito de cantos arredondados, estilizar, cantos arredondados, e vamos aplicar 4 pixels. Dá um visualizar para ver se ficou legal e dá um ok.
Não se esqueça de objeto, expandir a aparência, porque cada vez que a gente usa um efeito, esse efeito precisa ser expandido. E aí, depois disso, a gente vai em efeito, mais um efeito, deformação, saliência. E esses controles são horizontal, curvatura 50, distorção vertical menos 20. Dá uma visualizada para você ver como é que vai ficar. Já tem uma cara de óculos, tipo Ray-Ban. Dá um OK, objeto, expandir a aparência mais uma vez, tá? E a primeira lente dos óculos está pronta. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar uma cópia para o outro lado. Então, a gente vai com o Shift e com o Alt e coloca para o outro lado. A gente pode trazer mais para pertinho os olhinhos aqui, tá? E vamos fazer uma curva entre as duas lentes para fazer o arco do óculos. Então, você vai pegar a ferramenta caneta, clica, faz o ponto e clica, segura o Shift para fazer uma curva tangente bem certinha. E ele não vai ter preenchimento, vai ser contorno, com 2 pontos de traçado. Pode colocar os cantos arredondados aqui. E aí, você tem que dar um zoom maior aqui, para ele não ficar para fora. Joga para dentro e joga para dentro, para ficar bem certinho os óculos. E aí, temos os óculos da nossa mocinha. E aí, a gente vai agrupar esses óculos, Ctrl G, vai descer um pouquinho para ficar mais perto da boca, né? Um pouquinho mais perto e um pouquinho mais para cima a boca também. E agora vamos criar o cabelo da nossa moça. Vamos para fora aqui usar a ferramenta elipse e desenhar uma elipse comprida e fina, mais ou menos assim. E a cor de preenchimento dela é 238, 230, 207. Dá um Enter. Se você já quiser fazer aquele processo de guardar as cores no painel de amostras, você pode selecionar tudo, ir para o painel de amostras e criar a pastinha, renomear como Vera. Esse processo também pode ser feito depois do desenho todo pronto, tá? Se você quiser guardar as cores. Não tem o menor problema também. E aí, definimos a cor do traço. E agora a gente vai usar um novo efeito, chamado deformação arco. Usando esse arco, ele vai ser vertical, 30, 0 e menos 50. Dá um visualizar para ver como é que ele tá e dá um OK. E vai lá expandir para não deformar. Expandir a aparência. Temos o primeiro cabelo. Aí agora a gente vai colocar esse cabelo aqui na moça. Lembrando que a gente vai ter que aumentar, diminuir, por isso que foi importante a gente usar a ferramenta de deformação, tá? E ele vai ser um pouquinho mais grosso que isso, então você vai deformar, pegar a alça e trazer ele mais para frente. Aqui assim. E ele vai ficar perto dos óculos, então eu vou aumentar um pouquinho mais esses óculos. Vou trazer o cabelo um pouquinho mais para cá. Vou colocar esses óculos, eles estão no centro. Vou alinhar aqui todo mundo pelo centro.
E aí eu vou colocar esse cabelo para frente dos óculos, para cima, e os óculos para frente do cabelo. Organizar, trazer para frente. E aqui ele tem que ficar mais para cima também. Mais ou menos até aqui. Feito isso, vamos refletir o cabelo para a esquerda. Copia, com Shift, com Alt ou com a ferramenta refletir, transformar, refletir e dar um OK. E ele tem que ficar também na frente dos óculos, igualzinho. Tá? Um pouquinho mais para cá. Assim. Que nem o outro. Feito isso, a gente já tem o cabelo da moça. O cabelo da moça pode ser até mais comprido, pode puxar mais. Tá? Pode puxar mais um pouquinho. E agora a gente vai fazer o cabelo da parte de trás, que também é uma ferramenta elipse. Aí a gente vai criar uma elipse maior, com a cor de preenchimento 227, 224 e... não é 224, desculpem, é 214. 214 e o último 175. E aí a gente vai colocar aqui assim no centro, organizar, enviar para trás e aumentar bastante, segurando o Shift e o Alt. Porque ele vai ficar mais ou menos assim. E aí ele vai ficar no final, para trás da cabeça aqui, atrás da cabeça aqui e aqui assim, ó. E aí a gente vai usar a ferramenta inflar, tá? Nesse cabelo de trás. Deformação, inflar. Os controles são horizontal, curvatura menos 60, 0 e 30. Dá um visualizar, ele vai ficar quadradinho assim. Dá um OK, objeto, expandir a aparência e traz ele para baixo aqui assim. Feito? Agora, pode trazer um pouquinho até mais para baixo, aqui assim, ó. Feito isso, o chapéu. O chapéu é uma elipse na cor vermelha, que é 204, 43 e 43. E aí a gente vai colocar ela aqui em cima, no centro. Aí podemos usar o Alt para fazer o tamanho, para fora assim, tá? Se quiser usar o Alt para baixo também pode. Aí fizemos a primeira parte do chapéu. Agora a gente vai usar o mesmo efeito, deformação, arco, e aplicar os controles horizontal 50, 0 e 0. Visualiza, ele vai ficar para cima e expande a aparência. E encaixa o chapéu. Ficou encaixadinho na cabeça dela. Feito isso, agora a gente vai fazer a parte lateral do chapéu. Uma grande elipse vermelha. Então, a gente vai fazer, começar mais ou menos aqui, vou fazer um pouquinho mais para fora, para depois a gente ajeitar. Vai colocar aqui assim, encaixado, tá? Vai trazer para frente. Vai pegar essa parte aqui, vamos tentar encaixar aqui assim. Encaixar aqui, ó.
trazer um pouquinho para baixo e esse aqui encaixar também. E subir. Vamos agrupar o chapéu. E agora a gente vai jogar ele para trás. Organizar, enviar para trás. E aí a gente tem o chapéuzinho dela. Só que aqui ficou muito pequenininho. Então, a gente vai aumentar um pouco aqui. E aumentar um pouquinho aqui. E essa partezinha aqui fica para frente. Tá? Vou dar um Ctrl X. E vou dar um editar, colar no local. Para ele ficar assim. E aí você ajeita o chapéu do jeito que você achar mais bonitinho o chapéuzinho dela. Assim. Aí aqui a gente pode até aumentar um pouquinho ele para cair mais na testa, assim. Tá ok? E vai arrumando, porque como eu tenho falado em todas as aulas, tudo que a gente faz é um pouco sem as medidas, é um pouco a olho. Então, a gente faz do jeito que a gente tá vendo aqui. Indo para a parte de criar o corpo da nossa Vera, vamos começar com desenhando uma ferramenta, com a ferramenta elipse. Não precisa ser uma elipse, um círculo certinho, tá? Mas se você quiser fazer, pode fazer. Aí, você vai colocar, você vai posicionar ele bem embaixo do pescoço, aqui assim. Vai tirar a cor de contorno e pode usar, tirar a cor de contorno e pode usar a ferramenta conta-gotas para fazer a cor, mesma cor do corpo, tá? Fazendo isso, a gente vai usar uma outra ferramenta de efeito que chama deformação, inflar. E aí você vai usar os seguintes controles: inflar horizontal, menos 50, 0 e 30. Então, a gente já tem um 50 aqui, só vou botar o sinal de menos. 0 e 30. Dá um visualizar para ver como é que ficou. Ele tem que ficar com essa forma aqui, ó. Tá? E você dá um OK. Lembrando sempre que quando, ó, você pode ver que tá a forma do círculo aqui ainda. Então, lembrando sempre que quando a gente usa algum tipo de efeito, qualquer tipo de efeito dentro do Illustrator, a gente precisa ir em objeto e expandir essa aparência para poder ter controle sobre ele. Feito isso, a gente vai desenhar um pescocinho para ela. Se você quiser aumentar um pouquinho aqui também pode, tá? Desce um pouquinho. E vamos desenhar um pescocinho para ela com a ferramenta retângulo. Então, eu vou pegar a ferramenta retângulo e vou colocar aqui assim, um pescocinho. Já tá com a cor de preenchimento, então vamos ver se ela não ficou muito pescoçuda. Ela ficou pescoçuda, então tem que arrumar um pouquinho aqui, vou dar mais um zoom. Vou aumentar com o Alt para os lados e vou jogar um pouquinho para cima aqui e um pouquinho para cima aqui, tá? Então, temos o corpinho da nossa bonequinha, da Vera, tá? Agora a gente vai fazer o vestido da Vera. Vou subir um pouquinho aqui, fica mais bonitinho. Para fazer o vestido, mais uma ferramenta retângulo, tá? Só que dessa vez a gente vai fazer o preenchimento branco e colocar um traçado preto. E aí a gente vai usar o efeito, mais um efeito, deformação, saliência, com vertical dessa vez, e 20, 0 e 35. Então, visualizar sempre.
Ele vai ficar com essa forma. E um ok. E não se esqueçam, expandir a aparência. Tá? E aí, a gente vai colocar dentro do corpinho dela. Vou diminuir porque ele ficou muito grande em relação ao corpinho da Vera. Ó, ele vai ficar aqui assim. Ok? Agora, a gente vai fazer as alcinhas do vestido. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Novamente, ferramenta retângulo. Vou desenhar um retângulo, fininho assim. O traçado de um ponto, eu vou deixar com 0,5, porque ele ficou muito grosso em relação ao desenho. Vou dar uma girada de uns 45 graus, vou colocar ele para baixo um pouquinho, porque ele tem que ficar dentro do vestido. 45 graus ficou muito, vou girar. E vou agora aumentar para ele ir para trás das costas, né? Para dar cara de vestidinho, tá? O traçado do vestido, a espessura do vestido, eu vou colocar um ponto também. E o da alcinha também um ponto para ficar certinho. E vou dar uma afinadinha nessa alça que ela ficou muito grossa, usando as alças laterais e o alt. Aqui, a gente tem aquele truque da ferramenta, que é dimensionar. Você dá um duplo clique e desmarca dimensionar traços e efeitos. E dá um ok e volta lá para um ponto. Porque quando a gente diminui ou aumenta, e aquela ferramenta ela está selecionada, ela diminui a espessura do traçado. E aí o desenho fica disforme. O que a gente vai fazer agora? Fazer uma cópia. Traz para cá, segura o Shift e o Alt. Transformar, refletir, ok. E aí, a gente vai posicionar aqui no cantinho e mais para cima. E aí, usa o alinhar para ver se eles estão alinhados pelo topo. Pronto. Temos o vestidinho da Vera. Ok? Feito isso, ela tem as duas alças do vestido. Vamos desenhar as mãozinhas agora. É uma elipse. Vai desenhar... Opa, peguei a quadrado. Você vai desenhar uma elipse com a mesma cor aqui, só que ela vai ter um traçado preto, tá? Coloca o traçadinho preto aqui e você vai pegar a ferramenta de seleção direta, que é a seta branca, e vai puxar um pouquinho para cima, tá? E pode ser um pouquinho mais larga também essa mãozinha, com alt para os lados. Aí você vai colocar ela aqui, ó. Ela pode ser também um pouquinho menor. E aí você vai refletir para o outro lado. Temos a mãozinha da Vera. E ela vai descer um pouquinho aqui assim, ó. Tá? Ela vai ficar um pouquinho mais para fora do desenho, do corpinho. Agora, vamos criar a parte inferior dela. Mais uma ferramenta elipse. Assim, com essa forma. Vai pegar os mesmos controles do vestido. Vai colocar um contorno preto. E você vai pegar o de cima, vai puxar para cima, segurando o Shift. E o de baixo, você vai puxar para cima, segurando o Shift. Ele tem que ficar curvadinho assim. E aí, você vai colocar em cima do vestido. Aqui assim, ó. Pode diminuir um pouquinho, para ele não ficar tirar tanto das mãos,
tá? Vai ficar mais ou menos assim. Vamos ver se ele tá alinhado. Agora sim. Essa mão, ela tem que ir um pouquinho mais para fora, tá? Para ficar alinhada com aquela lá. Então, vamos trazer para o centro. Pegar de novo. Unir. Pronto, agora os dois lados ficaram iguais. Feito isso, esse vestido tem que ficar mais para baixo da mão, tá? Então, você vai pegar o alt aqui e vai puxar ele mais para baixo aqui. Aqui assim. Ok? Agora, a gente vai criar a perna esquerda. A perna esquerda é mais uma elipse com o preenchimento do corpo. Pega a ferramenta conta-gotas. Pode fazer um pouquinho maior. Posiciona mais ou menos aqui assim e dá uma giradinha para a direita, tá? E aí você vai pegar a ferramenta retângulo e vai posicionar mais ou menos aqui assim e criar um retângulo. Dá uma posicionada aqui assim. E agora a gente vai usar mais um efeito nesse retângulo. Efeito, deformação, arco superior, que é para criar a perna dela. Vai ser 20, 0 e menos 20. A gente fez a perninha dela, tá? Só que esse aqui tem que ser um pouquinho mais giradinho, para ficar com mais carinha de perninha. E esse aqui um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais fininho. E puxa para cima. Para ficar com mais cara de perninha, tá? Feito isso, a gente vai fazer os dedinhos, que são 4 pequenas elipses aqui. Pega a ferramenta elipse, a gente não expandiu a aparência, ó. Objeto, expandir a aparência. A gente vai pegar a ferramenta elipse, fazer um dedinho maior aqui. Faz um dedinho aqui e diminui um pouquinho, é que os nossos dedos não são os tamanhos iguais, mas eles têm que ficar juntinhos, tá? Aqui assim. Mais um. Menorzinho, segura o shift. E mais um pequenininho, bem pequenininho. Claro que ele não ficou alinhado na perna, então você aumenta tudo até encaixar na perna. Então, você vai colocar eles aqui assim. Aí, você tem os dedinhos da Vera. Agora, você pode até agrupar, tá? Agrupar. E aí, vai fazer aquela ferramenta. Você vai fazer a ferramenta de refletir ou só usar o Shift e o Alt. Você traz um pouquinho mais para o centro ela. E aí, Shift Alt. Transformar, refletir, dá um OK. O que que tem que acontecer? As duas perninhas, elas têm que ficar juntinhas, assim, ó, tá? E aí, você traz para o centro do desenho, ok? Se precisar, aqui a gente pode dar uma giradinha e aqui a gente pode dar uma giradinha para ela ficar assim, ó, tá? Pode descer um pouquinho também. E ela vai ficar assim. Pode aumentar um pouquinho? Pode. Tá? Vai ficar assim. Feita a perninha dela,
a gente vai começar a desenhar, vamos agrupar toda a bonequinha, a Vera tá pronta. Vamos agrupar a Vera e vamos bloquear a Vera, porque a gente não vai mais usar ela por enquanto. A gente vai começar a desenhar as malas. A primeira mala é um retângulo, ferramenta retângulo. O tamanho você vai definir, tá? Que é a mala maior. E é um azul claro. Então, esse azul claro é, vamos trazer para cá, 186, 231, 232. Pronto, temos a mala. E aí, até obter, agora você vai ter que fazer uma cópia, tá? Pode usar editar, copiar, editar, colar na frente. E você vai reduzir esse retângulo segurando o Alt bem fininho. O mais fininho que der. E vai colocar a cor 130. 3, 201, 201. Vamos ver como é que ficou. Ficou muito fininho. Vamos dar uma aumentadinha nesse retângulo aqui. Um pouquinho assim. Tá? Para ele poder aparecer, senão ele não vai aparecer. Feito isso, você vai colocar ele mais para baixo. Aqui assim. Pode ser até um pouquinho maior. Tá? E aí, a gente vai fazer um outro retângulo aqui assim. E vai usar a cor 211, 149 e 49. E aí, vai em efeito, estilizar, cantos arredondados, 1 pixel, visualiza e dá um OK. Vê como que ficou. Vou dar um zoom aqui. É para ficar assim, ok? E aí, mais um retângulo arredondado na frente. Então, objeto, expandir aparência, editar, copiar, editar, colar na frente. Ele deve ser mais escuro, então ele vai ser 170, 101 e 2. E aí, você vai diminuir ele até o centro, segurando o Shift e o Alt. Até mais ou menos aqui, tá? Pode deixar esse um pouco mais fino, com os Alts nas laterais, tá? Pode aumentar esse aqui um pouquinho mais. Lembrando, a prof sempre lembra que é a olho. Aí, os dois retângulos selecionados, a gente vai colocar lá pro outro lado da mala, com o Shift e com o Alt. E copiou, tá? Agora, a gente vai fazer 2 círculos azuis, mais ou menos por aqui. Ferramenta elipse, um círculo, com a cor 133, 201, 201. E aí, vai fazer uma cópia usando o Shift e o Alt aqui. Eles vão ficar assim. Vamos ver, vamos agrupar esses dois e vamos alinhar com a mala, tá? Para eles ficarem, porque vão ser as alças da mala. E alças da mala não são tortas, né? Então, a gente vai ter que trazer eles para o centro. Tá aqui. Tá?
Se você achou que tá muito, vou desagrupar, se você achou que eles estão muito perto um do outro, chega um pouquinho mais para cá, tá? Agora vamos criar a alça da mala. E aí, a alça da mala é um retângulo, também, ferramenta retângulo, com a cor 211, 149 e 49. Só que ela é uma cor de traçado, então a gente vai tirar a cor de preenchimento, aplicar somente a cor de traçado. E aí, a gente vai tirar a parte de cima, vai estilizar cantos arredondados, efeito, estilizar cantos arredondados. Vamos colocar, vamos ver 2 pixels para ver como é que fica, visualiza, dá um ok, tá? E aí a gente vai usar a ferramenta tesoura. Então, eu vou pegar a ferramenta de seleção e vou usar a tesoura, cortar aqui e cortar o de cima. E o que que vai acontecer? Basta deletar. E a gente tem a alça. Vamos ver quanto é que está o traçado da alça? Está em 1 ponto. Eu tô achando ela um pouco fina, então eu vou colocar 2, tá? E aí, a gente cortou e coloca aqui, encaixa ela bem no meio, encaixa ela bem aqui, só que a gente vai ter que descer essa alça para ela passar um pouquinho dessa parte aqui. Pronto, a gente tem as alças. Só que essas alças têm o traçado arredondado. Seleciona, cantos e junções arredondadas. Elas não estão bem no centro do círculo. Então, a gente tem que trazer bem para o centro do círculo para ficar bem bonitinho. Salvamos, para não perder nada. E aí, vamos retrazer a Vera, vamos trazer a Vera de volta. Vamos agrupar essa mala. E vamos colocar ela, organizar, enviar para trás da Vera. Ela vai ficar sentada em cima da mala, tá? E vamos diminuir um pouco a mala. E ela vai ficar sentadinha aqui em cima da mala. Agora a gente vai criar com a ferramenta retângulo a segunda mala, que ela é um pouco maior, tá? Se você achou que essa mala ficou muito grande, só o retângulo você diminui um pouquinho, tá? Vamos criar um novo retângulo, um pouco mais fino, mas um pouco maior, com a cor 32, 137 e 165. Então, depois que você criou o retângulo para a segunda mala, a gente vai fazer esse mesmo processo aqui de criar uma faixinha para essa mala. Então, a gente vai em editar, copiar, editar, colar na frente, usar o Alt e diminuir e trazer um pouquinho para baixo. As cores dessa mala, dessa listra, melhor dizendo, é 39, 96, 119 e dá um Enter. E aí, o que que a gente precisa fazer agora? Ela ficou um pouco grossa. Vamos diminuir um pouquinho. Assim. Bom, eu sempre trabalho com guias inteligentes.
Se você não está acostumado ainda a trabalhar, acostume-se. Onde que a gente encontra as guias inteligentes? A gente vai no painel Exibir, Guias Inteligentes, que são essas listras que sempre aparecem aqui, ó, caminho, centro. É isso que te ajuda e te faz ter um trabalho mais produtivo, digamos assim, menos demorado, tá? Porque ela vai te ajudar a posicionar todos os elementos que você precisa nos locais corretos, certo? Então, feito isso, o próximo passo que a gente precisa fazer é usar a ferramenta elipse e criar bolinhas bem aqui assim, ó. Tá vendo como as guias inteligentes estão me ajudando? Coloquei bem aonde eu queria. Eu posso também colocá-la um pouquinho mais para dentro, mas eu quero que ela fique naquele cantinho ali. E a cor dessas bolinhas, que a gente vai fazer 4, 211, 149 e 49. É um amarelo. Tá? Se você fez um, melhor ainda. O que que a gente vai fazer? Apagar essa bolinha, copiar essa bolinha para baixo, até ela interseccionar. Só que a gente vai precisar, ela não tá encaixada direitinho, ela tem que ficar para cima e para baixo. Então, eu vou em Propriedades, viro para o lado e viro para baixo. E viro para o lado de novo. E aí, eu vou tirar os outros dois lados dali. Vou pegar essas duas bolinhas aqui. Vou segurar o Shift e o Alt. E vou levar para lá. E vou encaixar. Encaixei, viro para o lado e encaixo elas nos cantinhos, porque elas não estão. Então, eu trago elas encaixada para o cantinho, ok? É o jeito mais fácil de fazer. Aumenta. Dá um Ctrl D, vê se ela aumenta. Ela aumenta, mas sai de lugar. Mas encaixa aqui. E aí, vai lá e copia para o outro lado, para ela aparecer mais. Copia. Botão direito, transformar, refletir. Ok, e vamos encaixar. Depois de feito isso, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a mesma técnica da alça da primeira, mas usando a ferramenta elipse. Agora, dessa vez, é uma elipse, tá? Então, você vai fazer uma elipse. Tirar a cor de contorno, colocar só cor de preenchimento, que vai ser 228, 244 e 246. 228, 244, 246. Dá um Enter. São 2 pontos de traçado, cantos arredondados. É um azulzinho bem clarinho, tá? Ó, esse azulzinho bem clarinho aqui. Eu vou chegar um pouquinho mais pra cá e um pouquinho mais pra cá. E o que que você vai fazer agora com ela? 2 círculos amarelos agora aqui, tá? Shift, para fazer o círculo. E aí, esse círculo é da mesma cor dos cantinhos.
Basta só usar a ferramenta conta-gotas e dar o espaçamento. E aí, a gente vai aplicar a alça agora, tá? Essa alça, a gente vai usar a mesma técnica do corte que a gente fez da outra vez. Basta clicar fora, clica nesse ponto e dá um corte. Deleta. E aí, a gente vai posicionar com a ferramenta segmento de linha, aqui assim, ó. Bem no centro, puxa uma linha. Bem no centro, copia, Shift Alt, pode ser mais compridinha. E agora posiciona essa alça aqui assim. Só que ela tem que ser bem menor, né? A minha ficou muito grandona. Então, vou diminuir bastante e vou colocar ela até ela encaixar direitinho aqui. E ficar sem aparecer a parte das alças ali. Descer mais um pouquinho. A gente pode também pegar esse aqui e as bolinhas, de aumentar um pouco as bolinhas, tá? Aumentar um pouquinho as bolinhas. Aumentar um pouquinho esse aqui, para ele encaixar aqui. Esse já tá meio encaixadinho, mas a gente aumenta também, tá? E aí, essa parte aqui a gente desce um pouquinho para ela encaixar. E pronto. A alça tá pronta. Ok? Aqui tem que ser bem no meio. Vou alinhar com a parte de cima ali, porque eles não estão alinhados. Pronto, agora estão alinhados, mas eu preciso pegar esse ponto, trazer para baixo. Certo? Então, a gente fez a segunda mala. Só que, como a gente está percebendo aqui, não está no centro, né? Então, a gente precisa trazer, vou agrupar para melhorar, trazer tudo para o centro. Certo? Vou pegar isso e vou alinhar pelo centro. E vou juntar tudo e agrupar e colocar embaixo da segunda mala da Vera. Aqui no centro, só que ela ficou um pouco menor que a outra, então vou aumentar porque ela tem que ser maior. Tá? E vou jogar para baixo para encaixar. Pronto, segunda mala da Vera pronta. Agora a gente vai fazer terceira mala, tá? Antes de criar a terceira mala, a gente vai fazer um buraco de fechadura, que vai ser ferramenta retângulo, com a cor, com as cores de preenchimento 170, 101 e 2, tá? Sem contorno. Aí, a gente vai fazer um outro retângulo na parte de baixo. Esse é mais fino e mais comprido. E aí, a gente vai fazer um contorno embaixo, mais largo,
e vai alinhar com os dois aqui. Tá? Pode ser até um pouquinho mais grosso. E alinha de novo. Feito isso, agora depois que a gente fez essa forma, a gente precisa unir no Pathfinder, para ela criar uma forma. E aí a gente vai apertar a tecla menos, que é deletar pontos de ancoragem. Vou deletar aqui, aqui, aqui e aqui. Ele vai formar um trapézio. Formando um trapézio, agora a gente vai fazer uma elipse, um círculo perfeito aqui em cima. Então, vou pegar a ferramenta elipse e vou fazer um círculo aqui. E vou alinhar os dois. E tá pronto. Temos uma fechadura. Posso até aumentar um pouquinho, vamos ver. Temos uma fechadura pronta. Tá? Agrupa. Pode até diminuir um pouquinho, se quiser. Feito isso, terceira mala. A terceira mala são os dois retângulos de sempre. O primeiro, vamos pegar a ferramenta retângulo, criar o retângulo com a cor 29, 74, 104. E agora a gente vai editar, copiar, editar, colar no local, com Alt fazer a linha mais fina e vai aplicar a cor 11, 46 e 66. Vai ficar assim mais escuro. Traz um pouquinho para baixo. Agora a gente vai fazer, continuando na nossa mala, a gente vai fazer os detalhes da mala. Primeiro você precisa criar um retângulo arredondado aqui, com cantos arredondados. Você tem a opção de copiar o primeiro retângulo lá da primeira mala ou refazer, tá? Eu copiei. E as cores são 211, 149 e 49. E aí eu vou colar aqui, tá? Eu achei que ficou um pouco grande demais. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem e vou diminuir um pouquinho, segurando o Shift. E vou colocar aqui. E agora você vai pegar a fechadura que você desenhou, vai diminuir e vai colocar ela proporcional aqui. Trazer para frente, organizar, trazer para frente. Ela ficou muito grande, vamos diminuir mais um pouquinho, tá? Aí agora ela ficou muito pequena, vou dar um zoom e vou aumentar ela proporcional aqui. Vai ficar assim, ok? Essa cor aqui é 170, 101 e 2, tá? Ela é mais escura, ela vai ficar assim. Feito isso, a gente vai copiar, a gente pode diminuir os dois mais um pouquinho, proporcional, e vamos usar o Shift e o Alt, trazer ela mais para o centro, para a direita, que é assim, Shift Alt, e colocar uma cópia aqui. Vamos ver se está proporcional. Ok? Feito isso, a gente vai copiar lá da segunda mala, se você quiser. A gente vai fazer, primeiro a gente vai fazer duas elipses, como a gente tem feito, que é a cor do retângulo, usando
a ferramenta conta-gotas. Vou diminuir, vou dar um zoom. Sempre que você quer diminuir objetos pequenos, dê um zoom que fica melhor, tá? E vou pegar ela de novo, dar mais um zoom, porque quando é objeto pequeno fica difícil. E vou dar o espacinho dela. Dei mais ou menos uns 11 pixels, tá? De espacinho. E copiei, juntei as duas e vou trazer para o centro. Agora você pode copiar lá da segunda mala essa alça. Tá agrupado? A gente desagrupa, vai dando duplo clique, tá? Ctrl C, Ctrl V, ficou muito grande, porque eu desenhei a mala pequenininha. E a gente vai encaixar essa alça na mala. Diminuir bastante. Vou trazer para cá, vou botar no centro. Vou tirar um pouco de contorno, de traçado dela, que ela tá com 2, eu vou botar com 1. Vou dar um zoom para consertar essa alça direitinho. Centro. Alça da ponta, centro. E vou baixar ela um pouquinho. Para ela ficar assim. Ela fica um pouquinho mais quadrada, tá? Então, se você quiser deixar ela mais quadradinha, que ela vai ficar mais arredondada. Para ficar mais quadrada, ela vai ficar um pouco maior. Mas eu vou deixar ela assim, tá? Deixar ela livre. E aí, a gente vai colocar embaixo da segunda mala. Junta tudo, agrupa. Vamos lá para o nosso desenho da Vera. E aí, a gente vai ter que posicionar no centro. E vamos aumentar bastante, porque ela é maior que todas as outras. E vamos colocar aqui. Vai baixando até você encaixar. Pronto. A gente tem as 3 malinhas da Vera, tá? Como ela ficou aqui, tá certinho, com um pontinho tá certinho. Vamos deixar os dois aqui, para ver se fica melhor. Fica um pouquinho melhor, só que ela não tá no centro. Vamos alinhar todas as malas pelo centro, tá? Pode ser, ó, não estavam todas alinhadas pelo centro. Agora, a gente vai criar âncoras. Vamos fazer umas âncoras e o plano de fundo. Para a âncora, a gente vai fazer um círculo com a ferramenta elipse, com a cor de traçado, vamos para cá, cor de traçado, 29, 74 e 104, tá? Vamos dar 3 pontos de espessura. E aí, feito isso, a gente vai desenhar agora um segmento de linha bem no centro dessa âncora. Vamos pegar a ferramenta segmento de linha, clicar aqui no centro, descer, não tem um tamanho definido, tá? Coloquei aqui. Agora, a gente vai pegar uma cópia dessa alça, duplo clique, Ctrl C, Ctrl V, vai aplicar as mesmas propriedades de cores e vai colocar ela aqui interseccionada. E ela vai ter que ser maior, né? Então, Shift Alt, maior e encaixa. Vai ficar assim, tá? Só que aí, agora a gente vai mudar tudo para 4 pontos de espessura, para ficar mais grossinha, certo? E agora,
a gente vai fazer um quadrado. Ferramenta retângulo, um quadrado. Ele vai pegar os contornos e aí a gente vai girar 45 graus. Se você segurar o Shift, ele já vai girar os 45 graus que a gente precisa. E aí a gente vai usar a tesoura ou simplesmente a ferramenta de seleção direta e apagar esse ponto, porque ele vai virar uma setinha, tá? Apagando esse ponto, a gente vai colocar essa forma aqui em cima das âncoras. A gente vai girar ela de novo e vai colocar em cima das âncoras. Aqui assim. Ficou muito grande, obviamente, a gente vai diminuir. Vamos dar um zoom. Colocar aqui e diminuir um pouquinho. Subir de novo para não criar barrigas. E vamos usar o Shift e o Alt, copiar para o lado. Feito isso, a gente tem mais um pedacinho para fazer aqui, que é pegar mais uma cópia dessa âncora, usando o Alt, girar ela 90 graus. E colocar ela aqui, ó. No meio aqui. Tá? Dá mais uma giradinha para ela ficar certinha e encaixá-la. Só que aí ela não ficou bem encaixada dentro. Vamos botar aqui para dentro. Dá um zoom e encaixar para dentro. Mais um pouquinho, segurando o Shift sempre. Se você quiser, usa a ferramenta de pontos de ancoragem e traz ela para arrumar. E tá pronta a primeira âncora, tá? Agrupa tudo, botão direito, agrupar, primeira âncora tá pronta. Só copiar essa segunda âncora. Dica da professora. Vamos desbloquear tudo, juntar todos os elementos que a gente já criou, criar uma pastinha, renomear como Vera e dar um OK. E aí, esse aqui, a gente vai colocar cor de traçado, o vermelho do chapéu da Vera, ok? E esse vermelho, ele é 204, 43 e 43, ok? Feito isso, agora a gente vai posicionar nas malas. A âncora vermelha, vamos agrupar. Essa também eu acho que não foi toda agrupada. A vermelha a gente vai trazer aqui para baixo. Vai girar ela, assim. E vai diminuir bastante, para ela caber em cima da mala. Vamos ver como é que tá o traçado e vamos colocar ela aqui, ó. Se você achou que o traçado ficou muito grosso para a mala, diminui para uns 2, que daí ela fica mais visível. Aqui também a gente diminui para 3 ou para 2, tá? Vamos deixar 3 porque essa vai ficar um pouquinho maior. Essa vem para cá, ó. E aí, a gente também rotaciona dessa vez para a esquerda e diminui bastante. Um pouquinho mais
ele vai ficar um pouquinho maior que a vermelha. Aqui assim, ela vai ficar. Vamos diminuir para 2 também, para ficar bonitinho. Encosta na mala. Deixa eu dar um zoom para ver se tá bem encostadinho. Tá encostadinho. Ok? Que a gente pode ainda diminuir mais um pouquinho. Feito? Agora a gente vai criar o fundo do desenho, tá? Vamos agrupar tudo isso aqui. Vamos bloquear a seleção. Antes de bloquear, a gente já agrupou. Vamos alinhar pela prancheta, tá? Para ficar mais bonitinho. Então, a gente vai em alinhar a prancheta, centros e centros. Depois marca para alinhar a seleção, porque a gente usa mais isso. E agora a gente bloqueia. Então, vão em objeto, bloquear, seleção. E aí a gente vai criar um retângulo, clica em cima, de 850 para 850, que é o tamanho da nossa prancheta. Ele vai ser preciso alinhar as pranchetas. Então, vamos lá. Alinhar a prancheta, alinhar pelos centros, e ele não tem cor de contorno, ele tem cor de preenchimento. A cor de preenchimento dele é 126, 189 e 196, e dá um Enter. E organiza, envia para trás. Pronto. Se você achou que a Vera ficou muito pequena em relação ao objeto, a gente desbloqueia tudo e aumenta a Vera. Tá? Vai ficar mais bonitinho. Feito isso, a gente vai salvar. Agora a gente vai criar as folhas de palmeira, tá? Primeiro a gente vai criar com a ferramenta elipse, uma elipse para ser o caule. E essa elipse ela vai ter cor de 87, 160 e 170, tá? E aí a gente vai pegar, converter em pontos de ancoragem, clica e a gente tem a folha da palmeira, a primeira folha da palmeira, tá? Depois de fazer isso, a gente vai criar uma elipse maior, vertical longa, tá? E vai fazer o seguinte. Vou deixar essa folha aqui de lado. E aí a gente vai criar uma elipse maior, um pouco mais fina, com a mesma cor, tá? Vai pegar essa folha, colocar aqui em cima, mas aplicando o Alt. Vai diminuir, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos diminuir lá um pouquinho. E vamos alinhar. E aí, vamos lá para alinhar a seleção, centro, opa, só no centro horizontal. E aí a gente criou o caule da palmeira. Agora a gente vai precisar desse tamanho de folha e começar a fazer folhas por todos os lados. Então a gente vai copiar a primeira com Alt, dar uma rotacionada, tá? Uma pequena rotacionada, pode ser até menor. Diminuir um pouquinho mais. Dá uma rotacionada nela. E começa a criar folhas, tá? Até embaixo. Segurando o Alt. Segurando o Alt. Aí, se você achar que tá muito... Elas são mais ou menos pertinho assim, tá? Cada uma que você fizer, dá uma rotacionada. Traz para cima. Dá uma rotacionada. Ainda tá um pouco longe, eu vou dar um zoom para deixar elas mais pertinho.
Dá uma rotacionadinha. Pega essa daqui também, dá uma rotacionadinha. E vai descendo. Deixa eu bloquear essa seleção do caule, para ele não se mexer, enquanto eu tô fazendo as folhas. Alt. Essa rotaciona também. Alt de novo. Traz para cá. Dá uma rotacionada. Fica um pouco mais deitadinha. Alt de novo, é até embaixo, tá? E aí, tem umas que vão ficar quase retas, tá? As do meio vão ficar quase retas. Mais uma, ficou muito pertinho, aqui assim. Vamos ver aqui um zoom. Traz mais uma. E aí, dá uma rotacionada. Traz mais uma. Traz mais uma. Traz mais uma. E aí, algumas, essas que estão mais retas, você pode selecionar e diminuir um pouquinho, tá? Diminuindo um pouquinho. Vai um pouquinho mais para cima. E aí, você vem trazendo as folhinhas. Aí, traz mais uma. Essa você já vai diminuir bastante. E já vai rotacionar de novo. E vem trazendo. Vem trazendo. Opa, mais pertinho. E vem trazendo. E diminuindo. Faz só mais uma. E diminui. Essa diminui mais um pouquinho, faz uma escalinha. Essa diminui mais um pouquinho. E essa diminui bastante para ser a última. Essa tá fora, traz para cima. E aí, a gente tem o lado da palmeira. Tá? A gente fez o ladinho da palmeira. Agora, você agrupa elas, tá? E vai organizar, transformar, refletir, copiar e trazer para o outro lado. Simples assim. E aí, você tem a primeira folha da palmeira, tá? Pode trazer um pouquinho mais para dentro que uma ficou fora ali. E aí, você tem a primeira folha da palmeira, agrupa tudo, ok? Pode até deixar essa folha aqui de lado. E o que que você vai fazer agora? Duas cópias da folha, duas cópias dessa folha de palmeira, tá? Vou trazer para cá. Não agrupei aqui. Tá bloqueado, né? Vou desbloquear tudo. Mas vou bloquear o fundo. E vou bloquear a Vera. E aí, vou selecionar tudo. E vou bloquear. O fundo não foi bloqueado. Pronto. Feito isso, eu vou fazer uma cópia para cá. E a gente vai usar a ferramenta, o efeito arco. Estilizar, deformação, arco. Os controles são
o vertical, e aí você vai colocar -10, -10 e -10. Visualiza como vai ficar. Clica e clica. Ele tem que ficar curvadinho. Aí você dá um OK. E aí, objeto, expandir a aparência. Ele vai ficar assim, curvadinho. Aí você vai pegar a outra palmeira, tá? Vai fazer mais uma cópia. Fazer uma cópia aqui, por cima mesmo, que ela tá bloqueada. E vai usar o arco de novo. Efeito, deformação, arco, controles diferentes agora, porém vertical, só que -30, -30 e -30, para ela ficar bem mais curvada. Dá um OK, objeto, expandir a aparência. Agora, a gente vai pegar essas palmeiras, todas que a gente criou, e vai espalhar pelo desenho. Pega a primeira palmeira reta, coloca bem no meio dela, pode até diminuir um pouco. Faz uma cópia, deixa uma cópia aqui, com Alt, e organiza, enviar para trás. Só que ela foi para trás de todo o desenho, então nós vamos desbloquear tudo. E vai dar um Ctrl Z. Vamos primeiro desbloquear tudo. E vai colocar, vou só deixar o fundo, organizar, enviar para trás. Organizar, enviar para trás. Ela tem que ficar aqui em cima. Então, eu vou descer um pouquinho a Vera para aparecer um pouquinho mais de palmeira aqui. Ou eu posso diminuir um pouquinho mais a palmeira e trazer para cima. E agora, a gente vai distribuir palmeiras ao redor do desenho, fazendo cópias, tá? Gira, dá uma giradinha. Aí diminui bastante, segurando o Shift. Coloca aqui. Aí pega a Vera, organizar, trazer para frente, que fica mais fácil, tá? Diminui aqui, coloca bem pertinho. Aí pega a do outro lado, coloca aqui assim, dá um Alt, gira, diminui um pouco menos, coloca aqui assim. E aí traz a Vera para frente. Aí você pode pegar do outro lado, que é essa aqui. E aí a gente reflete. Deixa eu fazer a cópia. Aí, organizar, transformar, refletir. Ok. Dá uma rotacionada. E diminui bem bastante. Coloca ela desse lado aqui. Traz a Vera para frente. Organizar. Trazer para frente. Aí pega essa mesma aqui e coloca aqui assim mais uma cópia. Só que essa a gente não reflete, essa a gente só gira. Essa a gente só gira. E coloca aqui assim. Traz a Vera para frente. Ela já tá na frente aqui. Aqui a gente tem que diminuir um pouquinho para não aparecer os galinhos. Essa reta você quase não vai usar mais, tá? Você vai usar mais as curvas. Aí faz mais uma cópia dessa curva, coloca, dá uma giradinha, segurando o Shift.
diminui um pouquinho só, coloca para fora. Nunca deixando aparecer galhos nenhum, tá? Aí pega essa outra aqui, mais uma cópia, dá para dar uma diminuída, dá uma giradinha, coloca aqui assim. Vai fazendo, tá? Mais uma cópia aqui assim, aí já pode aparecer umas folhinhas. Descer aqui para a mala. Faz mais uma cópia. Aí pega a do outro lado, faz mais uma cópia. Dá uma giradinha. Coloca para cá, dá uma diminuída. Coloca aqui assim, você vai fazer a olho, como você quiser, tá? Aí essa aqui eu vou colocar mais pro cantinho aqui, mais para baixo. Vou girar um pouquinho mais. Tá? Essa eu vou trazer um pouquinho mais para cima. Aí eu vou pegar mais uma, vou pegar uma reta, vou girar, vou diminuir e vou colocar aqui assim, ó. Uma reta aqui, cópia, posso girar ou refletir, tanto faz. Cópia aqui também e desce um pouquinho, tá? E aí você pega, essa daqui, copia, reflete, gira, bota aqui assim, para baixo, gira um pouquinho mais, traz um pouquinho essa mais para cima, essa mais para cima. Pode colocar essa menorzinha, aqui assim, bota mais para cima. Essa a gente gira um pouco mais, bota mais para cima, tá? Essa a gente diminui um pouco mais, ou essa aqui a gente diminui bastante e coloca mais para cima, tá? Como você quiser. Aí essa eu coloco mais para cá, essa eu coloco mais para cá. E a última eu vou girar e colocar aqui embaixo. E diminuir. E dar uma giradinha melhor. Para ela ficar proporcional, assim. E aí, desce um pouquinho para dar uma alinhadinha aqui. E aí, tá pronta. Essas aqui a gente pode descer um pouquinho mais para juntar um pouco mais as folhinhas. E tá pronto o nosso desenho da Vera. Gostou? Foi difícil? Me contem depois na aula se tá muito difícil. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau!